A primeira regra do investimento é não perder dinheiro. A segunda regra é nunca esquecer a primeira. Essas são todas as regras que existem. Se você comprar coisas bem abaixo do seu valor real e adquirir várias delas, basicamente não se perde dinheiro. Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, é hoje um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Ele começou como um garoto tímido vendendo Coca-Cola de porta em porta e transformou a Berkshire Hathaway em um império bilionário. O que torna Buffett único é que ele não herdou sua fortuna nem a construiu inovando em tecnologia. Ele cresceu seu patrimônio vencendo no mercado de ações. Mas como ele fez isso? O que ele fez de diferente enquanto tantos outros fracassaram? Neste vídeo, vamos aprender como Warren Buffett venceu o mercado de ações e se tornou um dos bilionários mais conhecidos no mundo dos investimentos. Warren nasceu em Omaha, Nebraska, em agosto de 1930. Na infância, ele percebeu como as pessoas lutavam para sobreviver devido à crise econômica profunda e rapidamente aprendeu sobre a importância do dinheiro. Felizmente, seu pai era um empresário inteligente. Mesmo tendo perdido recentemente o emprego em um banco local, usou as poucas economias para abrir sua própria empresa de venda de ações e títulos, conseguindo assim sustentar a família. Warren era um garoto tímido e quieto que passou a maior parte da infância sozinho, lendo os livros da biblioteca de seu pai. Foi aí que desenvolveu uma obsessão precoce por investimentos e pelo mundo dos negócios. Desejando colocar seu conhecimento em prática, ele procurou o avô, que tinha uma mercearia local, e pediu para receber bebidas para vender na vizinhança. O avô concordou e assim, aos 6 anos, Warren iniciou seu primeiro negócio vendendo Coca-Cola de porta em porta, ganhando 5 centavos por cada caixa com 6 garrafas. Logo adicionou mais produtos ao seu pequeno negócio e, ao fim de uma semana, vendia chicletes, revistas e Coca-Cola, obtendo um lucro razoável. Quando tinha apenas 11 anos, usou todas as suas economias para comprar suas primeiras ações, 3 papéis de uma empresa de petróleo e gás chamada City Service, cujo preço era de 38,25 dólares cada. Pouco depois da compra, as ações caíram cerca de 27 dólares. Apesar da ansiedade, Warren continuou com os papéis até que subissem a 40 dólares, quando os vendeu, obtendo lucro. No entanto, ele percebeu que depois de sua venda, as ações subiram para mais de 200 dólares. Essa oportunidade perdida o incomodou, mas lhe ensinou uma grande lição: que seu jogo era decidir se deveria manter ações de empresas por longos períodos. Essas experiências e erros fizeram de Warren, ainda jovem, alguém muito mais sábio que a maioria dos seus colegas. Alguns anos depois, seu pai foi eleito para o seu primeiro mandato como congressista dos Estados Unidos e a família se mudou para Washington, na DC. Lá, aos 14 anos, Warren conseguiu seu primeiro emprego verdadeiro, entregando jornais para o Washington Post. Insatisfeito com o salário, também trabalhou para o jornal concorrente Times Herald, entregando jornais para os dois ao mesmo tempo e ganhando 179 dólares por mês, que equivale a mais de 3 mil dólares hoje. Com esse dinheiro e suas economias, comprou uma máquina de pinball junto com um amigo e instalou em uma barbearia. Logo compraram mais 2 máquinas e, ao fim de cada semana, dividiam os lucros com o dono do estabelecimento. Depois venderam as máquinas e, com o dinheiro, Buffett comprou seu primeiro imóvel, um terreno de 40 acres em Nebraska. A parte mais impressionante de toda essa história é que Warren tinha apenas 15 anos quando comprou sua primeira fazenda. Mesmo tão jovem, já estava claro que esse garoto de Omaha estava destinado a grandes feitos. Depois de se formar no ensino médio em 1947, Warren Buffett estava ansioso para começar sua vida como corretor de ações em tempo completo. No entanto, seu pai queria que ele fosse para a faculdade. Então Warren se matriculou na Universidade da Pensilvânia e conseguiu pagar seus estudos com a renda da fazenda em Nebraska. Depois de obter seu diploma em administração de empresas pela Universidade de Nebraska, Warren tentou entrar na Universidade de Harvard para fazer mestrado, mas foi rejeitado. Essa rejeição, porém, foi uma bênção disfarçada, pois o levou a se matricular na Columbia Business School, onde encontrou o professor que mudaria sua vida, Benjamin Graham. Benjamin Graham era um economista e investidor cujo trabalho e livros Warren já conhecia. Naquele mesmo ano, Graham havia publicado um de seus livros mais famosos, O Investidor Inteligente.
Basicamente, este livro é um guia passo a passo para investir de forma consistente, comprando ações que estão subvalorizadas. Warren certamente se tornou um dos seus melhores alunos de Benjamin Graham e, segundo ele, Graham se tornaria um dos homens mais influentes em sua vida, depois do pai, claro. Depois de receber seu mestrado em economia, Warren estava ansioso para começar sua carreira e queria trabalhar perto das sedes das maiores firmas de investimentos do país, em Wall Street, onde fica a histórica Bolsa de Valores de Nova York. No entanto, havia um grande problema. Apesar do vasto conhecimento que ele tinha sobre gestão de negócios e investimentos, Warren Buffett era um jovem introvertido de 21 anos que não conseguia se apresentar como o carismático magnata de negócios que ele viria a ser. Ele tinha medo de falar com novas pessoas e às vezes ficava até enjoado de nervoso. Mesmo assim, ele juntou coragem e se inscreveu em um curso de oratória, que acabou sendo um dos melhores investimentos que já fez. Investir em si mesmo sempre é a melhor coisa que você pode fazer. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Pouco tempo depois, Benjamin Graham entrou em contato com Warren e ofereceu um emprego em sua empresa de investimentos em Nova York, e rapidamente ele aceitou com entusiasmo. Lá, ele aprimorou a arte da análise de segurança, aprendendo a enxergar o valor real de uma empresa a partir de seus balanços financeiros. Embora Graham e Buffett tivessem respeito mútuo, suas diferenças filosóficas logo ficaram evidentes. Warren se interessava mais por entender como as empresas funcionavam e acreditava que a gestão da empresa deveria fazer parte do processo de decisão de investimento, enquanto Graham priorizava os números e os balanços das empresas. Graham também era conhecido por ser difícil de trabalhar, exigindo o cumprimento estrito das regras convencionais de investimento, algo que o jovem Warren questionava constantemente. Mas essas diferenças não importaram muito porque em 1956, Warren estava por conta própria após Graham se aposentar e encerrar a parceria. Naquele momento, ele já havia acumulado economias que foram de $9.800 para $175 mil, além de ter adquirido experiência prática dirigindo uma firma de investimento em Nova York. Ele estava pronto para fundar sua própria parceria, fazendo aqueles que investissem com ele se tornarem milionários, enquanto ele próprio se tornava um dos homens mais ricos do mundo. Em 1956, aos 25 anos, Buffett voltou para Omaha e criou sua própria parceria, chamada Buffett Associated Limited. Apesar de ter dinheiro suficiente para alugar um escritório e contratar empregados, Warren preferiu usar um dos quartos de sua casa para administrar o negócio pessoalmente. Warren conseguiu que alguns amigos e familiares investissem um total de $105 mil, iniciando assim sua parceria em investimentos. Influenciado pelo seu mestre, Benjamin Graham, Warren começou a investir em ações subvalorizadas, mas levou a filosofia ao extremo ao lidar com empresas que estavam em péssimas condições e quase à beira da falência, comprando essas ações por preços tão baixos que até mesmo seu valor de liquidação era maior. Essa estratégia é conhecida como cigar butt, que em tradução literal significa ponta de cigarro. É como se você pegasse uma ponta de cigarro descartada na rua e pudesse dar algumas baforadas nela sem custo. Investir em cigar butt funciona da mesma forma. Você encontra uma ação terrivelmente subvalorizada, vendida por um preço tão baixo que você sabe que ela vale muito mais. Após vender essa ação pelo seu valor real, o lucro da compra inicial torna-se ganho puro. Essa estratégia se mostrou um grande acerto para Buffett, e nos 6 anos seguintes, o patrimônio líquido da sua parceria cresceu dos $105 mil para $7,2 milhões. Conforme sua carteira crescia, aumentava também o número de pessoas interessadas em investir com ele. Por mais de 5 anos, ele conduziu seus negócios sozinho, escrevendo todos os cheques, fazendo as declarações de imposto de renda e recebendo as ações, o que gerava dúvidas em muitos clientes potenciais. Mas para aqueles que tiveram coragem de investir com ele, a recompensa foi grande. A carteira rendeu uma média de 29,5% de retorno anual composto entre 1956 e 1969, superando o mercado de ações em 4 vezes. 10 anos depois de sua parceria ter sido criada, Warren Buffett gerenciava mais de $44 milhões em ativos. E, 3 anos depois, esse número saltou para impressionantes $104 milhões.
Enquanto o mercado estava em alta e seus parceiros satisfeitos com os retornos, Buffett tinha uma preocupação. Os preços das ações estavam subindo demais. Ele segue um lema que sempre o guiou: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. Ele percebeu que estava ficando difícil manter suas operações de cigar butt em um mercado de ações supervalorizado e sabia que a Alpe estava chegando ao fim. Considerando arriscado continuar investindo com o dinheiro dos outros, no final de 1969, tomou a difícil decisão de dissolver o negócio e liberar seus parceiros. Mesmo assim, ele já havia acumulado uma fortuna própria de 25 milhões de dólares aos 39 anos e estava pronto para o seu próximo passo: transformar a Berkshire Hathaway em um império bilionário. A Berkshire Hathaway era uma companhia têxtil em dificuldades, com ações sendo negociadas a cerca de 7 dólares em 1965, mas com ativos valendo pelo menos 11 dólares por ação. Naturalmente, Warren comprou muitas ações da empresa por essa pechincha, estratégia típica de cigar butt ou ponta de cigarro. 3 anos depois, ele tentou vender suas ações pelo preço justo de 11 dólares e 50 centavos, mas o dono tentou convencê-lo a vender por apenas 11 dólares e 37 centavos. Isso irritou Warren, que decidiu comprar a empresa toda e demitir o antigo dono. Apesar da vingança, Buffett acabou ficando com uma empresa em declínio. Em vez de abandonar o investimento, decidiu transformar a Berkshire Hathaway numa holding para abrigar seus investimentos, migrando-a do setor têxtil. Sua experiência recente com ações subvalorizadas o fez repensar sua estratégia de investimentos. Felizmente, seu parceiro de negócios, Charlie Munger, o influenciou a mudar sua filosofia, de comprar empresas medianas a preços excelentes para comprar empresas excelentes a preços medianos. Essa decisão marcou uma nova etapa na carreira de Buffett. Ele passou a buscar empresas com moats, ou fossos econômicos, que são como fossos que protegem uma empresa, permitindo que ela mantenha uma vantagem competitiva e sua fatia de mercado. Um exemplo clássico é a Coca-Cola. Quando você pensa em refrigerantes, provavelmente pensa na Coca-Cola, marca presente há mais de um século e reconhecida mundialmente. Isso torna difícil para outras marcas competirem. Com essa nova filosofia, Buffett começou a comprar grandes participações em empresas de primeira linha, como American Express e The Washington Post, através da Berkshire Hathaway, cujo valor das ações subiu de 11 dólares em 1965 para mais de 290 dólares no final dos anos 70. Naquela época, o patrimônio pessoal de Buffett havia aumentado para cerca de 240 milhões de dólares. Mas o que realmente permitiu que ele acumulasse sua verdadeira riqueza foi entrar no ramo de seguros. Companhias de seguro funcionam muito parecido com bancos, pois as pessoas pagam seus prêmios regularmente e os donos das empresas acabam tendo grandes quantias em caixa. Buffett percebeu que podia usar esse dinheiro para comprar e investir cuidadosamente em várias empresas, gerando ainda mais lucro. Assim, a partir de 1967, Warren começou a comprar companhias de seguro, começando pela National Indemnity e depois outras, como Center Spates Indemnity e GEICO. Após começar a usar os bilhões de dólares obtidos das seguradoras, Warren Buffett passou a adquirir ações de empresas que ele acreditava possuir um moat, ou seja, uma vantagem econômica sustentável que protegia a empresa da concorrência. Um dos maiores investimentos foi a compra de 7% das ações totais da Coca-Cola. A partir daí, o portfólio da Berkshire Hathaway disparou. Em 1990, o valor das ações já estava na faixa dos 7 mil dólares por ação, e aos 60 anos, Warren Buffett tinha um patrimônio líquido superior a 1 bilhão de dólares. Ao longo dos anos, a Berkshire Hathaway comprou e manteve ações de várias empresas de primeira linha, incluindo grandes bancos como Goldman Sachs e Bank of America, tornando-se uma das empresas mais poderosas e rentáveis do mundo, enquanto Buffett se consolidava como o homem mais rico do mundo em 2008. Mesmo com toda a riqueza e conquistas, Buffett ainda mantém uma vida frugal. Ele é frequentemente visto dirigindo seu Cadillac XTS 2014 e costuma tomar café da manhã no McDonald's. Fica claro que o oráculo de Omaha é um homem que viveu pelos seus princípios e integridade, mas, acima de tudo, será lembrado como o homem que entendeu o jogo dos negócios e dos investimentos melhor do que qualquer outro.